da minha vida que o propósito vai levando a gente de maneira inconsciente para o lugar que a gente tem que chegar. É como se fosse um tear que no tempo certo vai mostrar o tapete pronto. Desapegar dessa ideia de que tem que ser para sempre, de que o propósito tem que ser, vou ser astronauta, algo muito especial. Ser dona de casa foi essencial para essa construção de relacionamento na minha vida. A zona de conforto para mim se resumiu a adiar aquilo que eu sabia que eu tinha que fazer. Tinha uma vida confortável, com tudo que eu precisava, então era tudo bem estabelecido, tudo bem bonitinho, de segunda a sexta um padrão, sábado e domingo, e eu fui me acomodando àquilo, e devagarinho esse impulso de fazer o que eu queria, ao mesmo tempo foi me deixando meio mecânica. E a gente vai se acostumando a ser feliz com o que a gente não gosta. Para a gente sair da zona de conforto, sempre precisa de uma inquietação, sempre precisa de uma dose de rebeldia, uma dose de arriscar-se. Eu sempre tive uma inquietação muito grande. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu nunca fui uma pessoa muito conformada com um sim porque sim, ou porque isso é da sociedade, ou porque isso está na moda. Porque quando você segue o fluxo e escuta essa voz, que é o que te chama para sair da zona de conforto, é essa voz que vai te levar para um risco meio que calculado. É como o Buda diz numa citação de um livro que eu li, que a gente tem que ter sempre um olho dentro e um olho fora. Se a gente está com os dois olhos fora, a gente fica completamente esquecido de quem a gente é. Se a gente está com o olhar 100% dentro, a gente fica alienado do mundo. Então, um olhar fora e um olhar dentro. E aí eu vou trazendo para dentro aquilo que vai fazendo sentido. Acho super importante que a gente haja com honestidade. Aquilo que a gente se diz no espelho, ou que a gente se diz deitado na cama antes de dormir, sozinho, naquele momento muito íntimo, é ali que você encontra a frustração, a insatisfação, a vontade de mudar, o desejo de sonhar. Então, quando você tem esse vislumbre, eu quero fazer tal coisa, vem milhões de justificativas para não fazer. Uma coisa super importante que é bom deixar bem claro, que impulso da alma é completamente diferente de ser impulsivo. Vem um chamado assim, vem uma coisa para a consciência e diz, faça isso. Porque esse impulso, ele vem muitas vezes em diversas formas. É você escutando 3 vezes uma pessoa falar a mesma coisa e aquilo ressoa no seu coração como, nossa, faz muito sentido isso. Ou você, de repente, sonhou alguma coisa, ou de repente você está tomando banho, blum, cai tipo uma ficha na sua cabeça e você fala, nossa, como que eu nunca pensei nisso antes? E aí a gente vai fazendo como pode, porque afinal de contas a gente vive no mundo material e a gente precisa adequar as coisas, criar uma sincronicidade para as coisas funcionarem de um jeito que te traga uma ordem e uma experiência. Então, o chamado da alma, que tem tudo a ver com propósito, é um convite para você poder ser quem você é, vivendo aquilo que vai preencher o seu coração. Na verdade, para a gente seguir o impulso da alma, a gente não consegue agradar todo mundo. Quando eu estou falando fazer as coisas de maneiras harmônicas, por exemplo, se você tem um filho de 7 anos e o teu chamado te chama para você ir ficar 6 meses na Índia, como é que você vai conciliar a maternidade e o seu filho, por exemplo? Então, como é que eu concilio tudo isso sem ficar criando situações, eu quero falar karma, sem ficar criando karma para todo mundo, sem ficar criando destruição. Ele tem que ser feito de uma maneira construtiva, mas respeitando aquilo que é o teu chamado. E aí, quando você tem que seguir o propósito, você se encaixa e negocia com você. Eu tenho que enfrentar tudo isso que está aparecendo na minha frente. Como é que eu vou enfrentar tudo isso? É aí que nasce o potencial. Num outro momento, quando eu quis escolher ser coach de imagem, o que eu mais escutei foi, essa profissão não tem futuro nenhum. Depende de mim fazer que isso dê certo e eu vou fazer dar certo. Porque quando vem o chamado da alma, o universo cria oportunidades. Às vezes a gente pode confundir o chamado da alma com desejo. A maioria das vezes não tem muito sentido. Não é uma coisa que você imediatamente já sabe o próximo passo. É uma coisa bem do coração. Só que a descoberta do propósito é uma desconstrução. Uma desconstrução de um eu inconsciente, que a gente vai criando ao longo da vida
Porque a gente foi modelado para agradar os outros, para ser amado, para ser reconhecido, para ser incluso. E aí a gente foi se transformando no que o mundo queria. E aí, nesse processo de ser modelado, que a gente foi se transformando no eu inconsciente e às vezes no eu irreal, a gente se distanciou do nosso ser. E o processo de descobrir o propósito é esse caminho de volta para o ser. Então é desconstruir esse eu inconsciente, esse eu irreal. E aí essa engrenagem ela vai sendo reeditada. Eu aprendi um padrão, aí eu reedito esse padrão ao longo da minha vida. E por isso muitas vezes eu fico procurando ser feliz e eu colho exatamente o contrário. Então o propósito é trazer a felicidade. O propósito é a gente poder ser quem a gente é. Isso é a partir do eu consciente. E para esse eu consciente brotar, eu preciso ir observando e desconstruindo o eu inconsciente.